nos formatar. E por isso nós não conseguimos ser constantes, muitas vezes. Porque ao invés de sermos treinados, discipulados pela palavra, nós estamos sendo discipulados pelo algoritmo do Instagram ou da internet, ou do sistema da internet. E é essa a mensagem, é esse o título da mensagem de hoje. A mensagem é o algoritmo que discipula. O algoritmo que está nos discipulando. Existe algo muito importante e interessante acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos sendo discipulados por um algoritmo sem perceber. Quando você abre uma rede social, seja ela qual for, seja o Google para fazer uma pesquisa, ele já está sugerindo qualquer tipo de coisa para você que ele acha importante. Então, toda vez que você abre uma rede social, toda vez que você assiste um vídeo, por alguns segundos, você está recebendo uma informação. E imediatamente o sistema está entendendo o seu gosto, está entendendo algo sobre você, está entendendo aquilo que você está pensando naquele momento, e ele vai induzir você. O algoritmo, ele começa a pensar, ele gosta disso. Eu vi que ele parou um pouquinho nesse vídeo aqui. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a entregar mais daquilo para você, porque ele começou a entender o que você gosta, e ele entende mais de você do que você mesmo, porque ele vai analisando o seu perfil, o seu comportamento, e vai armazenando todos os dados ao seu respeito. Tem coisas que você nem imagina, mas ele tem guardado ao seu respeito, e depois ele vai sugerir para você uma hora que você pode até pensar assim: nossa, eu gosto tanto disso aqui, é de Deus. Olha, apareceu agora aqui, é a confirmação de Deus. Já vi gente falando isso. Comprou carro achando que era confirmação de Deus, porque apareceu na hora no Instagram, né? Porque o algoritmo, ele está entendendo quem você é. Então ele vai mandar vídeos parecidos, ele vai mandar opiniões parecidas, ele vai colocar pessoas ali parecidas com você, ele vai começar a sugerir. Depois de um tempo, depois de alguns dias, o seu feed, os seus dados, vai ser um espelho da sua mente gravado ali, que ele vai começar a entregar tudo quanto você pensou durante 1 mês, ou 2 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, e aí você nem percebe, ele está já discipulando você e orientando para que lado ele deseja. Tem muita gente que não percebe. E ao contrário daquilo que você desejou, também é verdade, que é o que eu estou falando. Ao contrário, quando eu digo ele começa a discipular você. Você acha que estava discipulando ele, ou acha que estava vendo coisas que você queria, mas agora ele está direcionando você para aquilo que é tendência do mundo. Então começa a ser um espelho, ele começa a moldar a sua mente. Você começa a ver aquilo toda vez, todo dia. Eu vi um empresário falando no Shark Tank Brasil. Todos os de 5, acredito eu, acho que 4 refutaram a oferta daquele moço que apresentou aquele produto, e 1 aceitou a oferta dele. E aí os outros, depois que ele aceitou, os outros falaram assim para ele: mas isso aí não tem demanda, eu não vou entrar em algo que não tem demanda. E esse empresário falou assim para eles, ele é multibilionário, esse empresário. Falou: não, eu gosto de coisa que não tem demanda, porque eu crio a demanda, eu gero a demanda. Ou seja, eu ensino o consumidor que ele precisa, depois eu vou vender para ele. E o comércio já aprendeu isso há muito tempo. E o algoritmo trabalha nesses termos. Então, algo que você está recebendo toda hora, está entrando e formatando a sua cabeça, para que num primeiro momento que você esteja fragilizado, você vai lá e adquire aquilo que você nem queria e nem precisa. Tem gente adquirindo coisa que não precisa, está acumulando coisa que não precisa, que não usa, né?
Tem gente que está sendo direcionado para fazer coisas que não foram chamados para fazer, que não é o seu propósito. O cérebro humano, ele funciona assim: aquilo que é repetido muitas vezes passa a ser verdade, né? E tem um político que fala sobre isso, né? Mentira repetida muitas vezes passa a ser verdade. Quem já ouviu isso? Passa a ser verdade. E o algoritmo trabalha isso. Aquilo que aparece sempre, fica ali batendo sempre, parece ser normal e vai normalizando. Normalizando muitas vezes coisas horríveis que deveria... Está muito alto, pede? Não, né? Tá bom? Acho que está muito alto no meu ouvido aqui. Coisas que são horríveis, que nós deveríamos refutar. Mas o Instagram, ele está discipulando de uma forma que coisas horríveis, que não era nem para você ver, você está vendo tanto que passa a ser normal. Para você já não é mais um problema. Por quê? Porque ele já está formatando, está criando um caminho neural na sua mente. Então aquilo que todo mundo fala, parece que é normal, parece que é comum, parece que é correto. Todo mundo está falando, parece que é correto. Aí, eu e você, sem perceber, o algoritmo começa a discipular você dia após dia. Ele ensina você o que você precisa admirar. Ele ensina no que nós devemos desejar, o que nós devemos desejar. Invejar, temer. O algoritmo vai discipulando, e quando você percebe, seu coração já está correndo atrás de coisas que Deus não chamou você para fazer. E você está falando coisas que Deus não te ensinou para falar. Deus não colocou dentro de você. E tem gente achando que é coisa que Deus colocou, mas ele está tão formatado de internet, tão formatado de sistema, que ele está achando que é Deus que colocou dentro dele, mas não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com um discipulado do algoritmo na sua vida. Por isso que Paulo disse: não se moldem ou não se amoldem ao padrão deste mundo. Coloca lá de novo, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu não posso estar formatado nos padrões do mundo. Eu preciso estar formatado nos padrões do reino. E para eu estar formatado nos padrões do reino, eu preciso receber a palavra. Eu preciso me alimentar da palavra, se encher da palavra, para que a minha mente se formate na forma em que Deus pensa e não na forma em que o mundo pensa. O maior discipulador da nossa geração não tem sido um pastor, deveria, mas tem sido o algoritmo. E ele está pregando todos os dias, e muitas vezes sem filtro, para muita gente. Para muita gente ele está pregando, sem filtro. Existe um fenômeno estudado na ciência por psicólogos chamado comparação invisível. Então essa pesquisa acompanhou jovens adultos durante meses, acessando e fazendo uso das redes sociais. O resultado disso é impressionante quando a gente olha o contexto geral, né? Quanto mais tempo as pessoas passavam vendo a vida dos outros, mais aumentavam 3 sentimentos nela: sensação de fracasso, ansiedade e insatisfação com a própria vida. Ou seja, quanto mais eles usavam a rede social, ficavam com a sensação de fracasso. Por que está acontecendo aquilo na vida do irmão e não está acontecendo na minha vida? Por que está acontecendo isso? Por que ele está nesse nível? Por que ele está viajando e eu não estou viajando? Por que ele está comprando e eu não estou comprando? Por que ele está fazendo, né? Ele já está nesse nível e eu não estou. O que está acontecendo comigo? Aí eu começo a ficar insatisfeito. Agora, o mais curioso aqui dessa pesquisa, as pessoas estavam comparando a sua vida real com a vida
dos outros, editada dos outros. Ou seja, os 10 segundos que você vê da vida de alguém, ou 1 minuto que você vê no stories da vida de alguém, é uma edição do melhor do melhor. Eu já falei isso aqui. E isso tem criado uma geração que sente que sempre está ficando para trás, sempre está atrasado. E aí entra em ansiedade e aí não consegue fazer mais nada. É para ele construir e viver a história de construção que Deus está fazendo nele, mas por consumir algo que não está edificando, ele entra em colapso, perde o controle. Talvez eu, você, ou todos nós aqui já sentimos isso. Você olha alguém prosperando, alguém viajando, olha alguém comprando as coisas, olha alguém celebrando algo novo, e você não consegue. Aí dentro da gente a gente pergunta, será que eu estou com a minha vida assim paralisada, atrasada? Será que a minha vida está destruída mesmo? Será? Você não está vendo aquela pessoa por inteiro. Você não está vendo o vídeo por inteiro. Você não está vendo a verdade nua e crua. Ali é uma verdade maquiada, simples, editada. E isso consome as pessoas. Você está vendo um recorte cuidadosamente selecionado e editado. Ninguém vai postar a tristeza da vida, a crise. Ninguém posta a dúvida. Agora todo mundo sabe de tudo. Todo mundo quer dar uma aulinha de tudo. Ninguém posta que está com medo. Todo mundo posta a versão final, o melhor de tudo, o melhor do mundo. Quando você consome isso todos os dias, a sua mente começa a acreditar que todo mundo ali está vencendo e você está paralisado, está parado, a sua vida não está acontecendo. E você perde o melhor da vida, o desfrute da vida do dia a dia, as coisas simples. Você se diminui, você paralisa, e isso não é verdade. Fala para o seu irmão, isso não é verdade. Mas uma mente que é formatada e discipulada pelo algoritmo, acredita. Ela acredita piamente que aquilo é verdade. Mas isso não é verdade. A comparação é quando você usa a régua da vida de alguém para medir aquilo que não é propósito de Deus para você. Eu quero ter uma igreja igual aquela. Eu quero ter um instrumento igual aquele. Eu quero fazer igual aquele irmão faz, aquele pastor. Aí você está querendo viver a vida e o propósito de outra pessoa, Deus não colocou. Você está medindo na régua da vida de outra pessoa. Nós não podemos viver na régua medindo outra pessoa. Nós temos que medir a nós mesmos, né? O que a palavra de Deus diz? Analise o homem a si mesmo. Não é isso? Olhe você e aquilo que Deus tem para você. Não tem maior e menor. Um detalhe interessante na Bíblia, nós vemos Daniel. Daniel ele foi levado para a Babilônia, e a primeira coisa que os babilônicos tentaram fazer com Daniel foi formatar, foi reprogramar a Daniel. Ele queria que Daniel participasse dos manjares do rei, os costumes do rei. Em Daniel capítulo 1, versículo 4, diz assim: para serem ensinados na língua e na literatura dos babilônios. Mas Daniel conseguiu se excusar desse costume dos babilônios, do sistema. Ele sabia, os babilônicos sabiam que eles precisavam mudar 3 coisas em quem eles levaram como escravos. O ambiente, que já tinha sido mudado, estavam na Babilônia, a linguagem e a alimentação. 3 coisas precisavam ser mudadas. E por quê? Porque eles sabiam que é algo muito poderoso que formata a nossa mente, formata o nosso ser, a nossa identidade. Se você muda o que você escuta, ou se você muda o que a pessoa escuta, ou o que ela vê, o que ela consome, você está mudando o que a pessoa é. Você muda o que ela vai se tornar outra pessoa. Se você muda o que ela escuta,
o que ela vê e o que ela consome, você vai transformar qualquer pessoa. Você quer ver quem a pessoa é? É só ver o que ela tem escutado, o que ela tem consumido. Só que Daniel, um homem de Deus, ele soube refutar o sistema. Ele fez algo poderoso. Ele refutou, ele decidiu não deixar o sistema moldar ele. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim: Daniel decidiu que não se tornaria impuro. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então olha só que algo poderoso. Daniel decidiu que o que entraria na vida dele não seria isso. O sistema não iria moldar. Porque quem decide o que entra na mente, decide quem se tornará no futuro. Quando você decide não comer um tipo de alimento, você está decidindo o que você vai se tornar no futuro. Quando você decide o que você vai assistir e ouvir, você está decidindo quem você vai se tornar no futuro. Tem alguém pegando aqui em nome de Jesus? Então existe uma revelação sobre a transformação da mente, que Jesus deixou muito claro. E a Bíblia nos ensina a metamorfose, a metanoia, a mudança, a transformação de mente, que Paulo está dizendo em Romanos 12, 2. Metamorfo, quando Paulo escreve, transformem-se pela renovação da mente. Ele está usando a palavra, e no grego é transformação é metamorfo, ou seja, mudança de forma a partir da natureza interna, não externa, interna. Essa palavra transformação aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento, na Bíblia. Pouquíssimas vezes. Ela descreve dois capítulos na Bíblia, duas passagens ela é usada para descrever duas coisas: transfiguração de Jesus e transformação do cristão. Mateus capítulo 17, versículo 2. Diz assim: ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. A palavra usada aqui, que é transformação, no original é metamorfo, ela significa algo que é profundo, que Jesus colocou sobre a luz, sobre ele, a transformação que aconteceu nele, a glória que saiu de dentro dele. Então, uma transformação que nós sabemos, ela não acontece de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E Paulo está dizendo algo extraordinário aqui, quando ele diz: não vos conformeis com esse mundo, lá em Romanos, que nós acabamos de ler, mas transformai-vos. Ele está dizendo que essa transformação é feita através de escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Então é algo extraordinário que ele diz: a verdadeira transformação cristã, ela não é um comportamento melhorado, ela é uma transformação, é uma natureza revelada no nosso interior através de Jesus, por aquilo que eu decidi seguir, ouvir e servir. Tem alguém entendendo, sim ou não? É uma natureza revelada em nós. Então Deus não quer melhorar a sua vida, Deus quer revelar quem você é realmente em Cristo. Só que como nós estamos sendo discipulados muitas vezes pelo algoritmo, nós acabamos por ter atitudes e pensamentos que nos distanciam de Deus. A ciência diz sobre a repetição, a neuroplasticidade. Queridos, eu sei que você não veio hoje aqui para receber uma palavra de motivação. Você veio hoje aqui para ser transformado pela palavra de salvação. O inimigo não vai nos enganar mais, em nome de Jesus, querido. Sabedoria do céu Deus está derramando sobre a sua vida, para você saber se posicionar, tomar decisões, em nome de Jesus, para você não ser levado por um impulso somente, mas você ser
uma pessoa disciplinada e constante na presença de Deus. Um homem, uma mulher de Deus que sabe dominar os seus impulsos, os seus desejos, os seus pensamentos. Um homem, uma mulher de Deus que tem os seus muros, que é a palavra levantado, que nada entra, que não, é uma cidade fortificada pela palavra. Amém, igreja? Na ciência existe um conceito da neurociência chamado neuroplasticidade. Ela afirma algo muito interessante. O cérebro muda de estrutura baseado naquilo que é repetido. O diabo sabe disso. E o algoritmo também sabe. E o mundo sabe disso. E a ciência usa isso. Pensamentos repetitivos criam novos caminhos neurais na sua mente. Você sabia disso, sim ou não, igreja? Então, ou seja, aquilo que você pensa muitas vezes se torna automaticamente o seu padrão normal mental. Aquilo que você está pensando, consumindo, ouvindo, ele vai se tornar um padrão automático na sua mente que você vai achar que é normal. Padrão automático. Por isso que as pessoas desenvolvem ansiedade. Por isso que as pessoas desenvolvem medo, comparação, insegurança. Sabe por quê? Já existe um padrão colocado na mente dela. Já criou-se um caminho neural com aquele pensamento que eu não consigo, eu não vou chegar, eu estou atrasado, comigo as coisas não funcionam. A ânsia, criou-se um caminho neural, virou aquilo um padrão de pensamento, criou aquilo automático, ficou automático para ela, ficou normal, e agora ela tem ansiedade o tempo todo. Mas eu tenho uma notícia para você, Deus pode mudar isso. E hoje é noite de mudança em nome de Jesus. As pessoas não nasceram assim, elas adquirem isso, esse caminho neural. Por quê? Porque a mente foi treinada assim. A mente foi treinada assim. Agora, veja como isso conecta com a Bíblia e como Deus já vem nos instruindo desde o início. Deus sempre estabeleceu rituais, ritmos espirituais repetitivos. Olha o que a Bíblia fala para nós: oração diária. Sabe por que oração diária? Você está criando um caminho neural do reino celestial na sua mente. Olha o que a Bíblia fala: meditação na palavra. Medita na minha palavra de dia e de noite. Guarda ela no seu coração, para que não caia, para que não pereça. Quem está de pé, cuide para que não caia, né? Meditação na palavra. Deus já sabia. Deus, ele criou o seu cérebro. Ele fala: eu preciso formatar, eu preciso discipular os meus filhos. E para isso, eu vou deixar um manual e uma direção para eles. Eles precisam orar, eles precisam meditar, eles precisam ter comunhão recorrente com o corpo, ligado com o corpo, comunhão na igreja. Que ele sabe que nós tomaríamos caminhos diferentes daquele que ele já planejou para nós. Deus criou algo que a ciência só descobriu recentemente. Recentemente, entre aspas, mais de 100 anos isso. Repetição forma identidade. A pessoa nasceu assim, não nasceu. Ela foi formatada. Caminhos neurais. Você não está apenas vivendo sua vida. Você está treinando o seu cérebro para o futuro. O que você vai ser no futuro. Você não está vivendo no automático. Está formatando o seu cérebro. Para você entender ainda melhor, deixa eu ilustrar isso aqui para você. Imagina comigo uma floresta. Uma floresta. Lá na fazenda do meu pai tem uma floresta lá. Bem grande. E tem lugar que não tem caminho nenhum. Mas conforme o boizinho vai passando, o cavalo vai passando, ele passa a primeira vez, ele amassa a grama. Depois eles começam a passar de novo, a grama já não está mais ali, aí vira um caminho, aí vira uma trilha. Onde não tinha trilha. É assim que funciona a nossa mente. É exatamente assim que funciona a nossa mente. Quem já viu uma trilha no meio da floresta? Quem já viu? De tanto passar ali, vai formando uma trilha. Os nossos pensamentos formam essa trilha no nosso cérebro.
Então o inimigo lança palavras de derrota, aí você fica vendo o Cidade Alerta, que só sai sangue, aí você fica vendo mensagens de destruição, aí você escuta funk. Você dá risada? Você está dando risada de você. Aí escuta funk. Ah, pastor, é pecado escutar a música do mundo? Não é pecado, mas para quê? Qual a finalidade disso? Para você lembrar da namoradinha do passado? Para você entrar em crise no seu casamento no dia de hoje? Para despertar sentimentos que não vai te levar para o propósito de Deus? Qual a finalidade disso? Nostalgia? Entrar em coisas que não precisa entrar? Você está criando caminho neural na sua mente para quê? Para alimentar uma ansiedade? Alimentar um medo? Alimentar destruição na sua casa, na sua vida, na sua família? Para que você está usando isso? Está criando caminhos para que abra precedentes para outras coisas. Pode, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu não preciso ficar vendo certas coisas, eu não preciso ficar ouvindo certas coisas. A minha mente já é muito criativa sem ver, imagina vendo. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Os caminhos vão se formando, surge uma estrada, a mente funciona dessa forma, pensamentos repetidos viram trilhas mentais. Por isso algumas pessoas dizem, eu sempre penso assim. Eu sempre penso assim. Na verdade não é sempre, você foi treinado e abriu um caminho neural na sua mente. Foi treinado a pensar dessa forma. Agora imagina só o poder da palavra entrando na nossa mente todos os dias. Ah, meu irmão, você não sabe o que você está perdendo. Enquanto você está ouvindo outras coisas aí, a palavra de vida, a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que dá destino, a palavra que te dá futuro, a palavra que faz acontecer milagres, pode estar sendo ministrada na sua mente, na sua casa, onde você estiver. Tem alguém entendendo aqui em nome de Jesus? Quando você está meditando na palavra, quando você está no seu café com Deus, quando você está no seu GC, quando você está aqui, novas trilhas neurais estão se abrindo na sua mente. Aquilo que você achava que ia acontecer com você, não, Deus agora mostra outro caminho e diz, não é o que você está achando, não é o que o mundo está moldando em você, não é o caminho neural que o mundo criou em você, mas é a minha palavra que prevalece. Você abriu o coração, você emprestou o seu ouvido para ouvir a minha voz, e por causa disso eu tenho um milagre para fazer na sua vida. Tem alguém aqui em nome de Jesus? O que você repete hoje se torna o caminho natural da sua mente amanhã. Na nossa série Disciplina e Constância, no primeiro domingo nós falamos de entrega. Entrega muda a direção da vida. Quando eu me entrego para quê? Para qualquer coisa? Não. Quando eu me entrego para Deus, quando eu me entrego à palavra, quando eu me rendo ao reino de Deus, quando eu me rendo a Cristo, quando eu me rendo ao corpo de Cristo, quando eu me rendo a oração, a comunhão do corpo de Cristo. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? No segundo domingo nós falamos de descanso. Descanso preserva a alma na jornada. Preservar a nossa alma. Agora Deus nos mostra algo ainda mais profundo. Transformação mental. Ela define quem você se tornará no futuro. E a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, ela vai ser revelada quando você deixar a sua mente ser transformada pela palavra de Deus. O ambiente que a sua mente vive vai definir a direção que você está seguindo. Vai seguir para onde? Vai fazer o quê? O que você vai fazer? O problema da sua vida talvez não é falta de fé. Talvez é o que você tem ouvido, talvez seja o excesso de influência errada, talvez seja o discipulador errado,
que está discipulando você, o algoritmo. Talvez seja algo assim. Talvez o problema não seja que Deus não falou nada com você. Talvez o problema seja que muitas outras vozes estão falando demais com você. Está falando mais alto, está ali, sabe? E hoje Deus está te trazendo aqui para dizer: eu preciso organizar os seus pensamentos. Eu preciso alinhar os seus pensamentos. Eu preciso colocar você no lugar. Deus está chamando você para algo simples, mas muito poderoso. Proteger a sua mente de informações erradas, informações que não são de Deus, para que Ele possa te levar para o lugar que Ele já determinou e já planejou para você. Deus está chamando você para algo simples. Eu quero terminar aqui com algo muito importante. Deus nunca mudou o destino de ninguém ou de alguém sem primeiro mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Não dá para colocar alguém que não mudou a mente. Por que nós vemos pessoas que assumem cargos ou assumem serviços em empresas, antes deles assumirem, eles precisam passar por um treinamento? Porque não dá para colocar alguém em um lugar novo sem que a sua mente seja transformada. Você não entendeu isso aqui. Em nome de Jesus eu vou repetir. Não dá para você ir para o lugar que você sabe que Deus já planejou para você, se você continuar com a mesma mentalidade. Deus quer moldar e mudar a sua mente, para que você possa partir para algo novo, excelente que Ele tem. Deus tem algo sobrenatural. Se é para adorar a Deus, sim, celebra. Antes de Abraão se tornar pai de nações, Deus teve que mudar a visão dele. Deus teve que mudar a mente dele. Senão não dava para colocar Abraão como pai de nações. Ele mudou a sua mente. Antes de Gideão se tornar libertador, Deus mudou a identidade dele. Mudou a forma em que ele estava vendo as coisas. Ele estava no lagar, malhando trigo, achando que era o menor da sua casa, de uma família pobre, que não tinha condições nenhuma. Talvez o inimigo está tentando imprimir esse caminho neural, dizendo: você não tem influência, você não tem nome, você não tem família. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer: tem sim. O seu pai é o pai que criou todas as coisas, e Ele pode fazer um milagre sobre a sua vida. Tem sim, Ele vai levar você para algo sobrenatural. Você não precisa de uma família rica. Você não precisa de uma influência de alguém. Essa influência quem vai dar primeiro é Deus. É Ele que vai fazer o sobrenatural na sua vida. É Ele que vai mudar a sua mentalidade. Tem gente querendo viver milagre com a mentalidade do passado. Não! Deus está dizendo: vem, entra para o meu reino. Vem, entra naquilo que eu tenho para você, que é fresco, que é sabedoria do céu. Muda a sua mentalidade, amplie a sua visão. Vem comigo, eu quero discipular você, eu quero abrir os seus olhos, eu quero mostrar para você algo que você ainda nunca viu. A minha vontade para você é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Vem comigo. A política não deixa ninguém prosperar nesse país. Porque ninguém na minha casa conseguiu fazer nada. Porque o meio que eu eu não vejo possibilidade de mudança na minha vida. Porque assim, foi sempre assim comigo. As coisas sempre aconteceram assim comigo. Não tem possibilidade. Eu nasci para ser assim. Eu nasci para ser julgado mesmo. Eu nasci para ficar nisso mesmo. É isso aqui que Deus tem, não tem jeito. Não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é bom. Tem alguém aqui comigo? O que Deus tem para você é bom. O que Deus tem para você é perfeito e é agradável. Se eu fosse você, eu se colocava de pé. A vida que você vive amanhã é construída na mente que você alimenta hoje. E pela glória e a graça de Deus, você está alimentando hoje a sua mente com a palavra. E talvez você esteja pensando: pastor, eu quero uma vida diferente. Eu quero uma vida diferente. Então você precisa de uma mente diferente.
Para de pensar como seu avô. Para de pensar como seu pai. Tá tudo bem, recebeu a instrução dele, amém. Pega a instrução, pega aquilo que é bom. Mas Deus tem algo maior. Deus tem algo melhor. Deus tem algo maior. Deus tem algo maior. Deus tem algo maior para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus tem algo maior. Vida nova, sem mente nova, vira apenas um ciclo repetitivo com um cenário diferente. Só o cenário muda, mas começa a repetir. Queridos, segura um pouquinho. Só deixar mais baixinho. Vida diferente, sem mente nova, só muda o cenário, mas o ciclo é o mesmo. Já parou para pensar? Tem gente que muda de igreja, tem gente que muda de cidade, mudou o cenário, mas o ciclo é o mesmo. Sabe o que é isso? Não transformou a mente. Se não mudou a mente, Deus trouxe você na Lagoinha para viver algo novo, meu irmão. Você não vai viver a mesma coisa aqui em nome de Jesus. Você vai viver algo novo nesse lugar em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui não para repetir padrões antigos. Não foi só uma mudança de cenário, mas foi uma mudança sobrenatural que irá mudar todas as áreas da sua vida. E para isso Deus quer transformar a nossa mente. Transformação de mente, mudança de mente. Muda. Deixa Deus mudar a sua mente. Para de olhar como você está acostumado a olhar. Você olha o seu patrão de uma forma, comece a olhar seu patrão de forma diferente. Para de olhar o seu esposo da forma que o diabo ou o mundo pintou. Olha para o seu esposo diferente. Para de olhar para sua esposa na forma que o mundo está formatando você. Para de olhar na forma que o mundo formata. Começa a olhar na forma diferente agora. Deixa Deus renovar. Para de olhar com os olhos do mundo para as coisas de Deus, para as coisas que Deus tem colocado na sua mão. Para você não mudar só de cenário, você vai mudar de ciclo em nome de Jesus. Quem quer mudar de ciclo aqui em nome de Jesus? Existe uma batalha acontecendo todos os dias. Todos os dias tem uma batalha acontecendo, uma batalha pela sua mente. Quem vence essa batalha, vence e entra num destino novo, no destino que Deus colocou. Tem dois mundos lutando para com a sua mente. Não tem meio termo. Eu sou mais ou menos crente, ou eu me identifico com crente, ou eu sou sabor crente. Não dá. Ou você é crente, sabor crente não existe. Não dá. Eu sou crente ou não sou crente. Ou eu sou do céu ou eu sou do inferno. Deixa Deus transformar a sua mente hoje. Não, você não quer que Deus transforme a sua mente. Deixa Deus transformar a sua mente hoje em nome de Jesus. Disciplina não é apenas sobre fazer coisas. Disciplina é sobre proteger quem você está se tornando. Tenha disciplina em ouvir a palavra. Tem coisas que ninguém pode fazer por nós. Tenha disciplina em meditar na palavra. Tenha disciplina em orar. Tenha disciplina em nome de Jesus. Você não vai sair daqui e você não vai ser pego pelo molde desse mundo de novo. Você vai sair daqui hoje diferente em nome de Jesus. Entendendo, visualizando, tendo discernimento, vivendo aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Não é possível. Eu não acredito que o diabo vai destruir a sua vida por causa de um videozinho.
porque você não consegue orar ou ler a palavra. Não, em nome de Jesus não. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo habita em você, e Ele é que tem a maior e a voz mais forte no seu interior, e a sua mente será moldada, transformada, não pelo mundo, mas pela palavra de vida, palavra eterna, em nome de Jesus.